Alô, galera, e eu só tenho uma coisa a dizer. Sextou de República proclamada. Que moral, hein? Que coisa louca. Alô, Marechal Deodoro, é nóis, né? Agora, vem aqui comigo, assim, ó, rapidinho aqui, ó, na maciota, sabe? No ouvidinho aqui, ó. Só pra chegada aqui, só pra diretoria. Você já reparou a quantidade de sextou de aparte que tem em feriado? Véspera de feriado, coisa parecida com essa. Eu vou falar com o jurista, eu vou falar com o advogado trabalhista Felipe Citolin Abal, porque essa escala aqui não tá nem 6-1, cara. Tá uma loucura isso aqui. É todo feriado, toda sexta-feira que se preze aí, que o pessoal quer descansar, o pessoal quer de repente sextar mais cedo, né? Vai que é um dia que você não precisa apertar o ponto ali nas 18 horas, né? Salva aquela galera aí que faz dedo de silicone aí. Eu ia mandar abraço, mas não vou abraçar. A galera não merece. Bom, chega de bobagem. Vamos lá, porque, ora bolas, a parte no ar. É ele mesmo. E com ele vem eu. Sim, eu, Gabriel Divan, o seu humilde criado, que vem aqui a cada 15 dias no feed do Vira Casacas para contar para vocês, para explicar para vocês coisas sobre o mundo das leis, dos tribunais, da Constituição. Olha só, nós vamos falar disso hoje, do direito de uma maneira geral, mas de uma forma que você compreende, de uma forma que não tem enrolation, para quem não é da área ficar por dentro, para quem é da área também, ora bolas, né? Porque todo mundo precisa, às vezes, né, de um empurrãozinho, todo mundo precisa de uma facilidade. Às vezes a galera quer moleza, ó, não dá para se acostumar, mas às vezes todo mundo tem direito de querer moleza, ora bolas, ora bolas. Então, o papo aqui é reto, direto, rasteiro, rápido e a coisa é mais ou menos assim como você talvez já saiba. Se você não sabe ainda como é que funciona, então eu explico. A gente é o Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil, que além dos nossos episódios semanais que bombam demais, toda terça-feira pinga fresquinho aí em todos os agregadores, serviços de streaming, YouTube, onde você quiser, até mesmo no nosso site viracasacas.com, né? Pois é. E aí, além desse episódio semanal, nós temos especiais, nós temos volta e meia lives que vão pipocar lá no Instagram e no YouTube, e nós temos as nossas colunas, porque se uma sexta-feira é Sextou de RT comentado com Felipe Abal, contando histórias incríveis e mirabolantes para você, na outra sexta-feira é isso aqui que você está ouvindo. Coincidentemente, sempre as de feriado, né? As de feriadão sou eu, né? Mas tudo bem, tudo bem. O fato é, nós temos muita coisa para você, muito conteúdo para você. Procura Vira Casacas aí no Blue Sky, procura no Insta, procura no YouTube, já falei, procura em todos os serviços que tem tocagem de podcast, porque a gente vai estar lá, a gente vai estar lá azucrinando eles de forma absolutamente independente, sem rabo preso, sem patrocínio major que obriga a nada. O nosso compromisso é com a verdade e com você. Agora ficou bom, né? Agora ficou bonito, né? Bom, eu já disse que eu vou contar aqui para vocês alguma questão que está no ar, alguma questão que está na vitrina, que está na moda, no sentido jurídico, forense, legislativo da coisa. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre The Pack Wars, né? Não tem esse nome, na verdade foi eu que inventei agora. Eu acabei de inventar enquanto eu falava para vocês, mas estamos falando de PEC, estamos falando desta maravilha, que nem sempre é uma maravilha, que é o apelido carinhoso que se dá para propostas de emenda à Constituição, proposta de emenda constitucional. O que significa isso? Por que se fala tanto disso? Por que só essa semana se discutiu para dedéu, se discutiu para caramba? Propostas de emenda à Constituição que tem a ver com a jornada de trabalho, que tem a ver com uma rede viva, lamentavelmente, questão do aborto. A gente já falou sobre isso aqui numa parte quando a coisa era sobre projeto de lei, mas agora a coisa é PEC. E eu vou inclusive explicar para vocês, ou tentar explicar, né? Porque Brasil a gente sabe como é que é, né? Por que diabos isso volta agora sob a forma, com a roupagem de uma PEC? Que em alguns casos é PEC, plic, plau e acabou, né? Cara, a coisa tá feia. Para variar, a coisa tá feia. Vamos começar assim. Bom,
Eu queria convidar vocês, primeiramente, a raciocinar. Eu vou fazer uma comparação aqui que parece talvez que não tem nada a ver, mas eu juro para vocês que tem a ver, tá? Você lembra quando o lance era mil e milhares? Gabriel, como assim? Do que tu está falando? Lembra quando era assim, ó? Olha, tal coisa custa, sabe quanto? Não sei quantos mil. Oh! E o jogador aquele que está indo para a Europa para ganhar um salário em euros de não sei quantos mil. Ah! Lembra dessa época? Pois é. Você também deve lembrar que, mais ou menos nessa época, o pessoal falava assim, ó, e um escândalo de corrupção acabou lesando os cofres públicos em não sei quantos mil. Pois é, né? Às vezes era uma quantia de mil que chegava a várias centenas de mil e quase batia na outra casa, mas ainda assim era uma coisa, porra, olha só isso daí. Pois é, você se acostumou nos últimos tempos a ouvir milhões ao invés de mil, e você se acostumou, não deveria, porque não deveria existir, a ouvir que muita gente é bilionário. É bilhões para cá, é bilhões para lá. Quando é milhões, o cara já fica assim, pois é. Agora bilhões está se tornando o novo milhões e milhões é o novo milhares. E aí? Isso é perigoso, né? Isso é meio fora da realidade, né? Claro, fora da realidade para mim, né? Eu que estou trabalhando numa sexta-feira aqui, você que está ouvindo esse negócio, porque quem ouve vira casacas é sangue, né, velho? Não tem fã de canalha aqui. Talvez seja uma coisa dentro da realidade, sei lá eu, né? Para o Neymar e para os seus parceiros, que a cada dia deve ganhar alguma coisa na casa dos milhões para ficar jogando videogame na Arábia, né? Paciência, né? Paciência. Viu? Antigamente diziam assim, quem mandou não estudar, né? Agora pro Gabrielzinho aqui é o contrário, né? Quem mandou não saber fazer firula e não saber fazer jogadinha de chaleira, né? Acabou tendo que estudar e tá aí, né? Poderia estar na Arábia jogando videogame. Sim, porque a escala do Neymar, você sabe, né? É 1 para 364. É o trabalhador mais privilegiado do mundo, porque ganha muito bem, não é precarizado, joga videogame, né? E basicamente é isso que ele faz, porque o treino é só de noite, porque é muito calor, mas ele nem treinar treina porque está sempre machucado, né? E esse ano ele começou mais cedo os trabalhos, né? Geralmente ele se machuca na época do carnaval, aquela coisa, né? Coincidências, né? Bom, por que eu estou falando de milhares que viraram milhões e milhões que viraram bilhões? Por quê? A gente está acostumado a pensar, e você que talvez não seja da área do direito, mas certamente já viu, já leu, já escutou alguma coisa, você está acostumado a pensar alguma coisa do tipo assim: olha, nós temos leis e tal, mas tem a Constituição. Ah, aí não é brinquedo. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque Constituição, afinal de contas, todo mundo sabe, é a lei maior. É a lei das leis. É a lei que passa diretrizes tanto em termos políticos, quanto em termos organizacionais, quanto em termos de valores e princípios que precisam ser obedecidos pelas outras leis e pelas pessoas que criam leis e pelas pessoas que aplicam leis. Ou seja, a Constituição é o topo da pirâmide jurídica e é por isso que o nosso Estado, além de ser um Estado de direito, porque o poder é exercido com base em preponderância de regras de direito, ele é chamado de um Estado constitucional de direito, porque o direito, no caso, emana e está vinculado ao que está prescrito numa Constituição. Bom, beleza. Então a gente está acostumado a pensar assim: olha, uma coisa aí é uma lei municipal, até lei municipal existe, galera. Lei estadual, lei federal, tudo bem, mas tem a Constituição, para a qual todas têm que baixar a cabeça. Você parte de uma questão que está afinada com a Constituição, é um requisito obrigatório para que a coisa vigore. Você parte de uma coisa que está em contrariedade, está se chocando com a Constituição, então ela é inconstitucional. Não preciso dizer quem, em tese, tem que ganhar essa batalha. É a lei inconstitucional que não vale, ou que não vai valer, ou que não precisa ser aplicada, ou que tem que ser jogada na lata do lixo. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim que uma pessoa comum visualiza a coisa, né? Visualiza o cenário, né? Bom, então falando em visualizar o cenário, pega essa visão aqui, né? A gente fala de Constituição, às vezes muito inspirado por o que a gente vê, né, nos nossos exemplos culturais e tudo mais, e é preciso entender que Constituição tem de vários tipos e que está adequada a várias formas de exercício de poder e de configuração política de um Estado-nação, de alguma ordenação jurídica que está sob a sombra dessa Constituição. Então, quando o cara fala assim, a Constituição americana, né,
Lembra que tem assim, ó, nos filmes, nos livros, em todos os lugares os caras falam assim: "Ah, a Constituição me garante esse direito". Resumindo de uma maneira até meio grosseira, mas que é importante para o nosso diálogo aqui, a Constituição americana é de um tipo que a gente poderia definir de uma maneira ligeira como liberal. Ou seja, é uma Constituição que está baseada em preceitos que dizem respeito a direitos do cidadão, a deveres do Estado para com os direitos desse cidadão. Então, nós não estamos falando de uma Constituição que vai prescrever necessariamente, minuciosamente, as organizações políticas. Claro, ela ganha emendas, ela ganha modificações, ela ganha adendos ao longo do tempo, mas é uma Constituição que está falando basicamente de direitos e de barreiras contra qualquer possibilidade de intromissão do poder estatal, do poder federal, nesses direitos. Então, é uma Constituição muito mais voltada para princípios de cidadania, para princípios de onde se começa a pensar resoluções prático-políticas jurídicas de casos, para questões que estão estabelecidas lá, né? Todo mundo lembra aquela questão, a liberdade de expressão, né? Alguns vão falar do direito às armas. Você tem que lembrar que a Constituição americana ela é escrita e ela é pensada num dado contexto. Claro, até hoje, os juristas, a Suprema Corte, né, os juízes, todo mundo que estuda, escreve e trabalha no direito estadunidense, todo mundo trabalha sob a égide da Constituição, mas tem que lembrar que a Constituição também precisa de um trabalho interpretativo, porque a gente tem que pegar aqueles preceitos, dogmas clássicos que lá estão e tem que adequar a toda a realidade legislativa e jurídica de agora. Então, óbvio, né? O cara vai falar lá, olha, o cidadão tem direito de constituir uma milícia armada. Alguém vai dizer assim, ó, a Constituição dos caras lá, ela dá direito à milícia, hein? Bom, não é pensado para qualquer caso, não é pensado de qualquer maneira, não é necessariamente alguma coisa que te dá o direito de formar mini exércitos para absolutamente tudo que você imagina e principalmente não tem a ver com a milícia brasileira, aquela daqueles outros lá que inclusive são pródigos em agir inconstitucionalmente, mas isso é outra história, né? Aquela outra galera, aquela outra família, né? Aí, bom, deixa para lá. Deixa para lá. Tem até uma corrente jurídica nos Estados Unidos que são os originalistas, que em linhas bem gerais querem buscar a interpretação da Constituição pensando no que o legislador constitucional original estaria ele mesmo pensando quando escreveu aquilo. O que quem elaborou a Constituição queria proteger, queria instituir, queria solidificar. É isso que nós temos que aplicar agora, nós temos que buscar o espírito daquela galera. Olha, é uma tarefa meio inglória. Eu sugiro, né, de repente, fazer o jogo do copo aí, chamar algum especialista, mas brincadeiras à parte, a gente tem um tipo de Constituição que vai visar um tipo de construção jurídica. Agora, se o cara pegar constituições, como por exemplo a Constituição Francesa, que é um histórico exemplo de uma Constituição chamada democrática, aí nós não vamos ter uma Constituição essencialmente liberal, como a Constituição de direitos do cidadão, de deveres de não intromissão estatal, como a maior parte, ou pelo menos a mais conhecida, a mais aplicada, a mais invocada da Constituição dos Estados Unidos se demonstra. A gente vai ter uma Constituição que vai estabelecer diretrizes de Estado. Então, por vezes, uma Constituição não vai ficar dizendo só o direito do cidadão e os deveres do Estado para com o cidadão. Não. Uma Constituição, às vezes, vai dizer quais são os deveres do Estado em termos político-organizacionais. Nesses casos, a Constituição vai ser uma espécie de manual de instruções e também uma caixa preta do funcionamento da máquina estatal. Ela vai organizar a coisa como ela deve andar, como ela deve funcionar, como alguns fatores e alguns setores precisam se conectar para o Estado constitucional caminhar para frente. Claro, a Constituição, ela modernamente, ela nunca deixa de prever valores, ela nunca deixa de estabelecer algumas questões que são faróis, que são, né, indicadores tanto axiológicos, né, no sentido de o que você tem que interpretar, o que você tem que buscar, o que você tem por princípios básicos, mas algumas delas vão ser muito mais cartas que vão basicamente dizer como deve funcionar o Estado enquanto Estado. A gente tem nos anos 70 em diante
a questão de que, inclusive, algumas constituições, no caso a Constituição Portuguesa, a Constituição Espanhola, pós-períodos ditatoriais, foram batizadas pelo Joaquim José Gomes Canotilho, um grande autor constitucionalista português, de constituições dirigentes, ou seja, constituições que não só estabelecem uma carta, um cardápio de princípios, como também dão diretrizes, mas, principalmente, são constituições esperançosas. Elas deixam ordens, elas deixam normativas, elas deixam programações de como o Estado deve ser, o que ele deve priorizar, quais são os objetivos que devem ser cumpridos, muito ligado a premissas socialistas, entre outras coisas, porque, como eu já disse, eram constituições que estavam vindo de um respiro agora pós-período ditatorial, pós-anos de chumbo, pós-coturno. E aí? E aí que, sob certo aspecto, a Constituição do Brasil, que também, apesar de ser de 88, né, ela tem uma década mais que isso ainda de diferença da Constituição Portuguesa, por exemplo, 74, a gente está falando de uma Constituição que vai vir dispondo não só a respeito de como é que o Estado brasileiro deve funcionar em termos administrativos, mas ela também tem o seu clássico artigo 5º, e não só ele, que é um artigo que vai trazer diretrizes bastante à moda das constituições ditas liberais, porque ela vai passar direitos e garantias fundamentais e alguns compromissos aqui que vão ser compromissos categóricos para o Estado implementar, também sob a questão dos direitos e garantias fundamentais, mas de uma maneira até meio híbrida, porque ali tem muito direito nosso contra os poderes do Estado, mas também tem obrigações que o Estado precisa cumprir para com esses direitos fundamentais. Sacou? Então, sim, a nossa Constituição é, em algum momento, passível de ser comparada com uma espécie de colcha de retalhos. Eu não vou falar isso assim de uma maneira tão solta, porque aí parece que ela é uma grande enjambração, né? E não é. A nossa Constituição, ela tem momentos muito grandiosos, ela tem momentos muito apurados, ela é uma Constituição bastante interessante do ponto de vista técnico, mas é claro, ela também, por contar com esse fator que é uma certa euforia, um certo, até mesmo se pode dizer, exagero, pós-período de ditadura, pós-período em que você estava sob as rédeas de uma Constituição já defasada e atos institucionais e atos análogos à questão constitucional, que era a mera declaração de governabilidade dos milicos. Então, Constituição mesmo, você não vai dizer que a de 1967 era. A gente tinha uma Constituição anterior a isso, que era uma Constituição de 46, né? Após a deposição do Vargas. E antes disso, tu tinha uma Constituição fascista do Estado Novo. 67 foi basicamente, né, um documento para legitimar e organizar a questão do regime militar. Então, a Constituição de 88 é a primeira Constituição verdadeira, the real deal, né, em muito tempo que o Brasil teve. Então é óbvio, passa todo esse período e passa períodos ditatoriais e períodos politicamente confusos, você entra com um documento que, sim, está liberado para cometer certos exageros, e está liberado para ser meio hiperbólico, está liberado para ser até meio grande demais. Aí o pessoal fica falando assim, olha, as constituições de outros países, eu ouvi dizer, que a dos Estados Unidos tem só meia dúzia de emenda. Não, é verdade. Não é exatamente, né, aquela coisa de só 3 haikais, né, como as pessoas acham que é, mas ela é bem menor, assim como outras constituições também. Elas são muito, digamos assim, abstratas, no sentido de colocar direitos para ser uma mera guia, um norte. A nossa não. Vocês conhecem a nossa, né? Ela fala de tudo e mais um pouco. Ela diz até como é que tem que ser, se bobear, a escalação da seleção. Se tem que ser o 4-4-2, tem que ser o 3-5-2, o esquema. Bom, o fato é, a nossa Constituição, ela vai ter partes que vão falar da questão administrativa, ela vai estipular coisas à moda legislativa, tem coisa que a Constituição vai mandar acontecer e pronto.
Às vezes ela vai agir como lei, às vezes ela vai agir meio enigmática, né? A moda mestre dos magos, né? Ela vai dizer uma coisa que é um caminho para você seguir, mas ela não vai te explicar muito o caminho. Tem vezes que ela dá o caminho todo mastigadinho, te leva no colo, te leva pela mão. Tem vezes que ela vai falar de organização dos poderes, tem vezes que ela vai falar de direitos fundamentais, tem vezes que ela vai dar diretrizes sobre direitos sociais, trabalhistas, securitários, enfim. A Constituição, então, a nossa é bem peculiar nesse sentido. Mas a nossa Constituição, entre outras curiosidades, você talvez já deva sim ter escutado essa palavra, esse termo, ela possui cláusulas pétreas, ou seja, tem coisa na nossa Constituição que os especialistas vão dizer que é materialmente constitucional, ou seja, é matéria, é tema, é assunto de Constituição, Constituição mesmo, tá? É tema por excelência constitucional, tem cadeira cativa. Agora, por a nossa Constituição ser muito grande e ela se espalhar para muitos ramos, ela acabar sendo muitas coisas ao mesmo tempo, os especialistas vão dizer que a gente vai ter alguns conteúdos que são não materialmente, mas formalmente constitucionais. Ou seja, estão na Constituição porque resolveram botar ali, porque não deveria ser assunto assim, vamos dizer assim, de Constituição. Pois bem, então tem coisa que a gente vai conseguir reinterpretar, vai conseguir até mesmo alterar com um pouco mais de tranquilidade, ainda que Constituição seja uma coisa que, por definição, principalmente a partir de um conceito como o da nossa, não deva ficar sendo alterado toda hora, porque aquilo lá é para ser a estrela guia, aquilo lá é para ser o nosso cânone. Mas, sim, tem como alterar, mas tem coisa que não tem como alterar e que não deveria ter, e é isso que eu me refiro sob o nome de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, de pedra, de rocha, né? De coisa que é dura, coisa que não se verga, coisa que não tem que mudar. As cláusulas pétreas estão, por exemplo, listadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, não vai se aceitar qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de mecanismo que vise mudar a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário e os direitos e garantias individuais. Só para dar um gostinho para vocês, então. Ou seja, qualquer coisa que você quiser interpretar, qualquer coisa que você quiser alterar, qualquer coisa que você quiser mexer no texto, beleza? Dá para discutir muito, muito do que tem ali, mas tem algumas coisas que não vai ter como mudar. Não vai mudar, por exemplo, a questão de que as pessoas, os representantes políticos do Brasil, são eleitos por voto secreto, por voto universal. Não dá para ter uma alteração constitucional para dizer assim, ó, olha, agora quem vai votar vai ser que nem naquela época do voto censitário, só vota quem tem tanto de renda e a mulher tem que pedir autorização para o marido. Ou melhor, a mulher não tem que nem votar, né? Vamos deixar claro, sim, que vai votar só os homens. Não, isso não pode. Não pode, porque é uma idiotice, né? Enfim, não preciso dizer. Mas não pode porque é uma das questões de cláusula pétrea da Constituição. Ô, galera, então vamos fazer assim, ó. A gente vai agora passar a ser um Estado que vai estar regido pelo poder nobiliárquico, sei eu, né? Consuetudinário teocrático. Agora vai ser, então, um chefe religioso que vai mandar em todo mundo. Não, 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 não. Não pode. Tem que se manter a hegemonia dos três poderes, controlando a si mesmos com freios e contrapesos: executivo, legislativo e judiciário. Direitos e garantias individuais, como, por exemplo, aqueles que estão no artigo 5º lá. Você não vai ter penas cruéis, por exemplo, pena de banimento, não vai existir isso daí. Você não vai ter a possibilidade de ser condenado e ser preso sem um devido processo. Você não vai ter obrigação nenhuma de ser processado e julgado, senão por um juiz que está previamente estabelecido como competente. Nós temos lá uma série de elementos que são constitutivos disso que nós vamos chamar de garantias fundamentais, direitos fundamentais. Eles estão defendidos na Constituição como tais, tá? Então, esse tipo de coisa não é para mudar. Agora, nós temos possibilidade de fazer alterações no que diz respeito a coisas que, principalmente e obviamente, não são
cláusulas pétreas. Então, a gente tem a possibilidade de propor uma proposta de emenda à Constituição, que nada mais é do que uma possibilidade de atualizar, de modificar, de alterar o texto constitucional, dentre alguns fatores que não são diretamente aqueles proibidos ou que não são, talvez implícita ou reflexamente, aqueles proibidos. É por isso que tem que discutir o que vai ser alvo de uma proposta de emenda à Constituição, porque isso aí não deveria ser vendido a troco de banana, isso aí, na verdade, acaba sendo banalizado de uma maneira muito perigosa. Por se tratar de uma alteração não só na matriz, na medula legislativa brasileira, como também política brasileira, a gente tem nas propostas de emenda, ou seja, nas PECs aqui, todo um trâmite que não é a mesma coisa que você propor uma lei, que você propor algum tipo de coisa parecida. Ela vai ter que trabalhar sempre nas duas casas do Congresso em 2 turnos e ela vai ter quase que um quórum máximo de parlamentares exigidos. Então, a gente vai ter um dos pontos mais nevrálgicos aqui, a tramitação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ora, é quem deveria cuidar justamente para que propostas legislativas e ou de emenda não sejam no seu nascedouro, não sejam no seu embrião, contrárias à Constituição, aos seus valores, aos seus princípios, ao seu espírito, aquilo que ela visa defender e instituir, ainda que de forma implícita. Não preciso dizer que na CCJ residem muitos problemas, né? Porque às vezes é justamente o pessoal que está lá tentando trabalhar dentro da fábrica para que coisas que não são exatamente constitucionais acabem sendo normalizadas, né? Então, vai ter uma PEC que vai passar primeiro pela Câmara dos Deputados, e aí ela pode ser inclusive de origem da própria Câmara dos Deputados, e esse é o primeiro lugar, portanto, por onde ela passa. E aí nós vamos ter então uma Comissão de Constituição e Justiça e também de redação que vai avaliar, entre outras coisas, o que está sendo discutido e se aquilo previamente pode ir à votação. Então, tu tem que ter um número de sessões, né? Tem que ser no máximo 5, para a gente dizer se uma PEC é, pela CCJ, aceita ou não. Então, agora, a gente vai ter, num primeiro momento, a aceitação dela. Ou seja, dá para discutir, mais ou menos, em tese, uma PEC sobre isso aqui, hein, galera? Bom, então tá. Daí a gente vai para a comissão especial. A gente está falando ainda da própria CCJ. Só um parênteses aqui, né? Quando tem novas legislaturas, quando elegem os novos representantes internos lá dos poderes, dentro da Câmara, do Senado, quando fala assim, deputado tal vai integrar a comissão X, deputada tal vai integrar a comissão Y, fulano foi para a CCJ. Percebeu como é grave isso aí, cara? Percebeu que as comissões que vão tratar dos temas específicos e vão dar uma espécie de tapinha, vão dar uma mastigada inicial nas propostas e vão fazer uma avaliação prévia? Percebeu como é importante isso aí? Porque tem coisa que tem que ser barrada na raiz. Tem coisa que não tem que deixar nem o brotinho do feijão nascer no algodãozinho, meu. Então é importante demais entender quem são os parlamentares que estão nessas comissões, principalmente entender que a CCJ não pode virar um oba-oba. Não pode virar uma coisa, vai deixando aí que depois a gente vê. Quando viu, o monstrinho já está grande, cara. Não, tem que dar uma paulada no monstrinho quando ele ainda é uma célula. E então, quando vê uma PEC tramitando na CCJ, presta atenção quem é a relatora, presta atenção quem é o relator. Por quê? Porque essa pessoa que vai batalhar pela admissibilidade total, parcial, com ajustes ou qualquer coisa que o valha. Relator ou relator ali vai dar o push para que isso caminhe para frente, ou às vezes para que isso morra na praia, né? Algumas deveriam morrer na praia, mas como tem uma galera lobista aí forte, todo mundo quer pegar uma boquinha na CCJ e todo mundo quer pegar a relatoria de algumas PECs para ver se dá um peitaço para o negócio andar. Então, a CCJ ela vai ter a possibilidade de discutir a questão, é possível pedir vista, é possível analisar, é possível fazer um requerimento para que seja apresentado com urgência à comissão e ao próprio plenário, em alguns casos. É possível redigir uma motivação para explicar por que a proposta já foi rejeitada de plano ou, principalmente, dar encaminhamento para quando a proposta for seguir o seu rumo. Como eu disse, na CCJ, a questão do caminho agora traçado é ir para uma comissão especial. Esses vão se debruçar mais no conteúdo, porque a CCJ ela não vai fazer uma análise pouca, não.
mas ela vai fazer uma análise um pouco mais geral, ela vai discutir se é possível aquele tema virar objeto de debate em sede de PEC. Agora, a comissão especial vai olhar para o conteúdo, vai olhar para o miolo da coisa, vai fazer deliberações sobre o que está sendo proposto literalmente. Um voto por maioria dessa comissão faz com que a gente já possa seguir com os trâmites e assim dar andamento. Então, maioria simples aqui na comissão especial para que o procedimento, para que a análise siga o seu rumo. Aí o projeto vai para a Câmara e aí vai ser nomeado um relator ou relatora que vai conduzir a votação na Câmara. Não é a pessoa necessariamente que foi o relator ou relatora na CCJ ou que foi o propositor da emenda, da proposta de emenda. E aí a gente vai para a votação na Câmara e é uma votação difícil. É uma votação que tem que ser aprovada em 2 turnos e a gente vai ter que ter um quórum específico. Então, olha aqui, para ter aprovação, lembrar, nós estamos modificando a Constituição, pessoal. Não é simplesmente uma votaçãozinha de uma terça-feira de tarde, né? Então, uma votação como essa precisa ter pelo menos 3/5 da Câmara. E, como eu disse, tem que ter 2 vezes, tem que ter 2 turnos, porque tem que ter discussão e tem que ter sessões ali entre essas votações e tem que ser mantido esse quórum, tem que ser mantido esse score de pelo menos 3/5 dos deputados votantes sendo favoráveis à proposta. Se for aprovado nesses 2 turnos, então volta para a comissão especial para a gente redigir o texto final do que vai acabar sendo possivelmente a mudança. E aí tem votação desse texto final, tem votação desse conteúdo antes da gente passar para outra casa legislativa, para o Senado. No Senado, nós também vamos ter, segundo o regimento interno, uma CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que aí vai dar parecer no que diz respeito a isso. Ela vai fazer uma função, uma espécie de backlash, né? Uma espécie de retorno da CCJ da Câmara. Bom, temos aí um parecer para ser dado. O trâmite aqui é um pouquinho mais diferente, né? Porque com esse parecer de aprovação, por exemplo, da CCJ do Senado, aí vai para o plenário do Senado direto, e aí nós vamos ter que ter a discussão entre os senadores com uma aprovação também em 2 turnos, que tem que ser mínima de 60%. Então, nós vamos ter uma questão de pelo menos 49 dos 81 senadores votando em 2 turnos para eventualmente aprovar esse tipo de coisa. E aí, dá para discutir também questões ali que você vai agregar, que você vai destacar, que você vai modificar, desde que não alterem aquela questão do núcleo do que foi redigido e já deliberado pela Câmara. E isso, se for aprovado, vai para o Congresso fazer a votação de promulgação a partir da própria sanção do presidente da República em torno daquilo que foi deliberado pelas 2 casas. Claro, depois é possível você ter, inclusive, ações que levam isso a um eventual controle pelo próprio STF, porque, apesar de tantas aprovações e tantas sessões e tantas discussões, pode ser que os parlamentares tenham aprovado um texto incongruente, um texto errático, um texto que é inconstitucional. Uma proposta de emenda à Constituição que, na verdade, ela vai contra a própria Constituição ou termos da Constituição, ou ela tenta mudar o que a Constituição eventualmente não deixa mudar, às vezes de uma maneira escancarada, às vezes de uma maneira um pouco disfarçada. Enfim, tem possibilidade do próprio Supremo, então, meter o bedelho nessa discussão, porque é isso que ele deve fazer, controlar a Constituição e, inclusive, proteger ela de modificações que sejam aviltantes. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Bom, vocês estão vendo aí, entre outras coisas, nessa semana, uma tentativa de ressurreição de uma pauta que já foi rechaçada, que já tomou um fumo lindíssimo nesse ano, que é a questão de tentar, pelas beiradinhas às vezes, ou de forma até bem agressiva, modificar, por exemplo, questões relativas ao aborto, suas possibilidades, suas punições e eventual discussão de sua des- ou re- ou max criminalização no nosso direito. Dá uma olhadinha aí para baixo, dá uma roladinha, scrolla para baixo e vai lá até a parte número 63, de 14 de junho desse ano,
cujo título é Aborto no Projeto de Lei 1904. Eu explico direitinho o que é essa porcaria desse projeto de lei, essa ofensa em forma de projeto de lei que naufragou na beira do caminho, entre outras coisas, porque comete algumas falhas absolutamente ridículas, como, por exemplo, né, querer acabar punindo a mulher que faz aborto e o médico que promove a prática abortiva com uma pena, inclusive, maior do próprio estuprador, que, aliás, se for o caso de violentar uma mulher e engravidar ela, ela não vai poder tirar esse filho e a pena para ela fazer isso seria, é aí que vem o paralelo, inclusive maior do que a que o cara que violentou, né? Cara, assim, eu não preciso dizer isso aí, né? Não preciso dizer o quanto isso é ridículo. Bom, e agora, o que nós temos aí nessa semana que passou? Nós temos a questão de que voltou a berlinda da Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, da Câmara, uma PEC, e aí é isso que eu queria dizer, né? Lembra que eu estava falando lá, né? Que antigamente era milhares, agora é milhões? Pois é, os caras, eles estão na mesma pegada. Perdeu coisa com projeto de lei, não tem problema. Vamos direto para a Constituição. Vamos tentar mudar o texto constitucional. Vamos mudar a coisa lá na matriz. Vamos na sede. Vamos na cobertura do prédio. Caralho, vocês estão entendendo que os caras perderam a vergonha de basicamente querer mudar a Constituição toda hora. Não quer mais saber de papinho lei. Vamos criar uma lei. Vamos fazer isso aqui por lei. Não. Vamos fazer via emenda constitucional. Vamos começar a discutir lá na casa dos milhões e bilhões, né? Milhares e centenas já não interessam. Isso é coisa de pobre, isso aí é muquiranagem. Nós queremos lá PEC. E aí que está o grande problema. Bom, eu não queria essa altura do campeonato virar aqueles caras que ficam assim, vou me botar na frente da Constituição para levar um tiro por ela. Eu não sei se é bem isso. Agora, que a gente tem que se ligar que o que os caras estão tentando fazer é desvirtuar o sistema inteiro a partir de fazer remexe, ir para lá e para cá, e rebolation, e coloca penduricalho, e tira coisinha, e dá uma mordidinha, e pega um pouquinho, e dá um golinho, ninguém vai ver. Faz tudo isso com o texto da Constituição, é não só um problema no sentido político, como é basicamente uma sem-vergonhice. Bueno, a direita, ou a extrema-direita brasileira, né, representada pelo PL, e representada mais especificamente aqui pela então atual relatora Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, está ressuscitando uma proposta que foi feita em 2012 pelo Eduardo Cunha. Mas que figura, né? Fazia tempo que vocês não ouviam falar nele, né? E esse texto de proposta, ele visa modificar justamente o artigo 5º, que é onde estão os direitos e garantias fundamentais. E ele quer instituir lá dentro a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Ou seja, você quer mudar a questão de vetar qualquer possibilidade abortiva, qualquer possibilidade de interrupção da gravidez, dado que a inviolabilidade do direito à vida na Constituição vai vir, de acordo com esse projeto, acoplada do seguinte predicado, desde a concepção. Ou seja, você quer inserir lá onde estão direitos e garantias fundamentais que não deveriam ser modificados, porque são cláusula pétrea, você quer inserir um puxadinho para dizer que vida é vida desde a concepção, o que obrigaria a lógica do direito que está abaixo da Constituição, ou seja, todo o resto do direito, a se pautar por isso e a obedecer esses critérios para a gente evitar, entre outras coisas, qualquer questão de descriminalização de aborto e principalmente para obrigar uma espécie de segundo round da batalha para mudar as leis penais que dizem respeito a isso. Os caras querem mexer lá na central, na torre, na casa das máquinas, eles não querem mexer mais na unha, eles não querem mexer lá nas entranhas, não querem mexer no bucho, não, eles querem ir para o cérebro do direito brasileiro e eles querem desde lá colocar esse bug, é assim que eu vou me referir, eles querem colocar esse bug para justamente evitar que essa discussão possa avançar para outros lados, dado que até agora não engoliram a derrota absolutamente acachapante que tomaram da própria sociedade naquele projeto de lei absurdo que é o 1409. O Eduardo Lira, né, o atual em final de apagar das luzes de mandato, né, um dos mandatos mais gangsterísticos da história,
de uma Câmara dos Deputados que já é bem problemática cada vez mais nos últimos tempos. Ele até agora não engoliu a derrota naquele projeto de lei. Ele era amplamente favorável à promulgação daquela mudança para aquilo virar lei e ele falou que aquilo ia voltar no segundo semestre. No primeiro semestre tomaram um tundão. Bom, querem que volte da maneira mais canalha possível, que é a partir justamente de uma PEC. Tem votos e tem pareceres favoráveis na CCJ, porque, eu vou dizer de novo, minha gente, prestem atenção na porra dos deputados que integram comissões como essas, principalmente uma CCJ, que é uma coisa importantíssima. Não é porque é aprovado na CCJ que a coisa vai passar. Vocês viram, né? Tem que ter comissão especial, tem que ter votação em 2 turnos na Câmara, tem que ter aprovação de CCJ do Senado, tem que ter votação no Senado, e as votações são grandes, elas não são de maioria simples. Tudo bem. Agora, primeiro ponto, você confia no nosso Congresso? Ixi, como diz o outro, né? Não preciso dizer, eu acho que eu já respondi mentalmente por vocês aqui. Mas, principalmente, coisas como essa que visam instrumentalizar revanches de projeto de lei reacionário, que visam ir lá. Cara, é assim, ó. É que nem você aí brigou com o seu irmãozinho, né? E vocês não se resolvem, o cara já vai chamar a mãe, vai chamar o bispo, vai chamar não sei quem. Primeiro resolve, cara, porque tem coisa que é para se resolver no nível da horizontalidade, do olho no olho lá. Os caras vão apelar para tentar mudar a Constituição. E olha, no caso de chamar a mãe, eu diria que a mãe até ela tem que exercer, né, um voto salomônico ali para decidir quem está certo, né? Não deixa de ser aí uma das tarefas atinentes ao cargo de mãe ou pai, né? Agora, quando o cara quer mudar a Constituição, é que nem pegar a regra do jogo, porque você perdeu a partida e você querer mudar a regra do jogo. Cara, é muita disfarçatez, é muita loucura e principalmente alguém vai dizer, mas Gabriel, não é uma questão de cláusula pétrea, aquela parte da Constituição não está vetada, não é sagrada? Ó, dá para construir um argumento bem interessante aqui, né? Porque você diz que você não está vetando, torando, inibindo, proibindo, diminuindo os direitos e garantias fundamentais. Você diz que você está ampliando. Você está protegendo mais, você só quer estabelecer que essa vida tão sagrada e tão importante, desde quando? Qual é o marco inicial da proteção que a gente tem que legar a ela? E aí, embutido nisso, óbvio, está toda a cretinice dessa gente que não entende lufas de direito penal e de política criminal, ou melhor, entende de um tipo de política criminal que eles querem, cada vez mais retrógrado, cada vez mais punitivista com as situações que não deveria ser, cada vez mais defendendo agendas que misturam uma questão de uma espécie de conservadorismo que tem orgulho de ser antissecular, antiprogressista, que tem orgulho de ser meio religioso, teocrático, fanático. É uma coisa muito, muito, muito perigosa. E, principalmente, é mais um capítulo das tramóias procedimentais que essa gente se acostumou a fazer. Essa coisa de apresentar projeto em sequência, após votação negativa, mas mudando uma que outra questão, possibilitando pelo regimento que você possa ficar batendo água mole na pedra dura até que consiga alguma coisa. Essa história e essa espécie de canalice master jurídica, que é você querer debater tudo a partir de proposta de emenda constitucional, quer dizer, você acaba transformando a proposta de emenda à Constituição numa coisa que virou, né, virou água, virou aí, ó, tá na esquina. E aí as coisas que verdadeiramente deveriam estar trabalhando no nível de PEC, para a gente ter verdadeira ampliação e respeito aos preceitos que a Constituição está colocando, muitas vezes fica no meio de uma nebulosa, fica no meio de uma sombra, diante de tudo que é merda que esses caras querem enfiar na base da PEC, porque para eles não adianta mais você tentar fazer um projeto de lei. Você tem que mudar a Constituição para tentar engessar o sistema legislativo e com esse Congresso que está aí, com essa presidência que está aí ainda, com essas comissões e principalmente CCJ lotada de calaveira, né, meu? Não preciso dizer que a porta não está escancaradamente aberta, mas ela já esteve muito mais cadeada e agora está passando um boizinho de leve, está passando 2, daqui a pouco acontece aquele milagre, que na verdade não é nem um pouco agradável, da chamada passada da boiada. Então,
você que eventualmente não entendeu, pô, mas esse negócio do aborto já não tinha definido. Cara, a nossa legislação continua sendo bastante falha, mas pelo menos nós ainda temos possibilidades de aborto que são permitidas porque dizem respeito justamente a situações que nem o legislador de 1940, nem a cabeça oca, machista, retrógrada, muitas vezes inconveniente do legislador dos anos 40, ousou fazer e propor certas coisas que esses caras propuseram esse ano. É uma galera que com orgulho defende, né, um mundo de escravidão, defende um mundo de subjugação da mulher. Os caras viveriam felizes lá no planeta do Conto da Aia, sem dúvida nenhuma. E agora eles querem começar a reconstruir esse argumento, mas com o trunfo de tentar mudar a Constituição para que eles tenham mais respaldo do que nunca. Então fica ligado aí, porque tem proposta de emenda à Constituição que sim, nós queremos ver. Tem coisa que a gente quer ver fazer constar no texto da Constituição. Agora, tem coisas que, na verdade, os caras estão perdendo de um lado e estão tentando fazer uma espécie de revanche de outro, apelando para esse tipo de coisa. E eles têm como conseguir grandes resultados. Não sei se vai para frente este projeto, essa PEC aqui, mas com a CCJ mansa, amiga, camarada, parça, né? E com arranjos de Câmara que muitas vezes também vão nessa linha e muitas vezes sem tanto breque no Senado, a gente já percebeu por onde é que a nossa Constituição periga aí. A gente já percebeu o que dá para ficar botando em termos de cavalo de Troia na Constituição e a gente já percebeu o que esses caras querem e a partir da onde eles vão começar a conseguir, porque eles lutam em várias frentes, inclusive nessa que a gente deveria estar mais do que preocupado e mais do que ligado. Beleza? Deu para entender um pouquinho mais? Já dá para chegar na rodinha lá falando um pouquinho mais e dizendo, eu sei o que é uma proposta de emenda constitucional. É o seguinte, ele funciona assim, ó, tem a questão do Senado. Aí você pega o seu amigo e diz assim, ó, eu não vou te explicar assim detalhadamente a questão da comissão, né, as comissões internas e tudo mais, mas dá uma lida lá, né? Mas eu vou te falar meio por cima, assim, tira onda, cara, tira onda que é massa, que é bonito. Então, só me resta dizer tchau, até daqui 15 dias e solicitar que você, por favor, apoie um projeto como o Vira Casacas. Não precisa ser o Vira Casacas, mas se for a gente, é bom demais. Tá cheio de projeto independente aí que requer o seu apoio, que precisa da sua mãozinha e você pode fazer isso em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc e deixando R$ 5 mensais, você já faz chover aqui. A gente já brilha com os seus R$ 5 uma vez por mês, hein? Que tal? Eu vou nessa. Fui, aproveite aí o feriado.